Uma boa ideia pode ser tudo que você precisa para fazer um projeto incrível de animação 3D, para lançar uma empresa, para poder lançar um produto, para qualquer coisa, na verdade, né? Mas uma boa ideia pode ser uma coisa bem difícil de se alcançar, né? Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco de algumas dicas que podem te ajudar a chegar a uma boa ideia. Os exemplos que eu vou dar podem ser mais focados para, no caso, animação 3D, né? Porque eu sou um animador 3D, mas essas dicas podem te ajudar em qualquer coisa. Então, se você não for um animador 3D e caiu nesse vídeo aqui, não sai não, fica até o final que essas dicas também podem te ajudar. Muita gente pensa e muita gente me pergunta também, né? Tipo, para você chegar em uma boa ideia, você precisa ser, sei lá, um gênio, nascer com o dom, né? Nascer com o talento. Mas será que é isso mesmo? E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Matheus, para quem não me conhece, para quem chegou aí agora, eu sou animador 3D, moro aqui em Vancouver, no Canadá, e eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências com você, tentar te ajudar aí a alcançar o seu sonho de ser animador 3D. Mas vamos lá, muita gente que viu esse videozinho aqui do Buzz. Galera, olha esse quebra-cabeça que eu comprei da Pixar. Bonito demais. Os Incríveis, Monstros S.A., Toy Story, 1000 peças. Vou precisar de ajuda para montar. Buzz Lightyear se apresentando ao serviço. Que eu fiz recentemente, compartilhei o processo em lives, mas muita gente que viu esse projeto me perguntou: nossa, que legal essa ideia, como que você chegou nessa ideia, o que te deu na cabeça de fazer isso e tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando um pouco como foi o passo a passo para poder chegar nessa ideia. Mas na verdade, conforme eu fui formulando esse vídeo, eu comecei a perceber que na verdade o processo não se aplica simplesmente à animação 3D e é um pequeno projeto de animação como esse. Na verdade, ele se aplica a qualquer coisa. Se você meio que seguir esses passos que eu vou falar aqui, isso pode te ajudar a ter boas ideias em qualquer intuito, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro eu queria tentar ajudar a muitas pessoas aí a tirar um bloqueio que eu mesmo tinha quando eu fiz o meu curso na Vancouver Film School. Uma das primeiras aulas que a gente teve foi focado nesse aspecto de como ter a sua ideia original, né, para poder fazer o seu projeto final no curso, né? E a gente assistiu algumas aulas que focavam em, basicamente o que falava nas aulas era que tudo que é criado vem de alguma referência, tudo é referenciado. E uma coisa que eles mostraram nessa aula foi um vídeo que falou especificamente de Star Wars, que eu achei muito interessante, mostrando como foi o processo criativo do George Lucas, né, o diretor de Star Wars, pelo menos das primeiras trilogias, né? E nesse vídeo foi mostrado que muitas das coisas eram completamente baseados, até tipo alguns shots especificamente, tipo muito parecidos com alguns filmes antigos, filmes de samurais, com lutas de espadas e tal. Muita coisa referenciada de Flash Gordon, que é uma série antiga também, muitas coisas, tipo, até o estilo de transição, que era aquele wipezinho característico que a gente vê muito em Star Wars, aquilo foi referenciado de algumas outras séries. Quem quiser assistir um pouco mais desse vídeo, que eu coloquei algumas imagens aqui falando das referências de Star Wars, o link tá na descrição aqui embaixo para vocês acompanharem lá. Mas não saia daqui ainda, hein? Termina de assistir esse vídeo e depois vai lá. Beleza? Vamos ver as dicas que eu tenho para passar aqui. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu quero ajudar a vocês a entenderem que não tem problema procurar referências, principalmente hoje com a internet, que tipo é uma fonte infinita de conhecimento, que a gente pode procurar qualquer coisa. A gente tem aí todas as plataformas de streaming onde a gente pode assistir filmes. Não é problema nenhum você pegar, por exemplo, um filme que você gostou muito e tentar trabalhar em cima daquela ideia e fazer a sua ideia original em cima daquela coisa que você já sabe que funcionou. Se você tá assistindo alguma coisa e pensar, nossa, isso podia ser muito mais legal se fosse assim, assim, assim. Daí já tá a sua ideia, não tem problema você se referenciar a outros projetos, outras coisas que estão acontecendo e talvez tentar melhorar. Isso não é problema nenhum, gente. Utilizar referências é uma das coisas mais importantes que tem. Então só queria falar isso um pouco pra gente pensar aí, tipo, tirar o bloqueio
de que a gente não pode olhar para alguma outra coisa, né? A gente pode sim, a gente deve utilizar referências para trazer os nossos projetos à vida. Bom, mas a primeira dica que eu tenho para passar aqui pode parecer meio óbvio, mas faz total diferença se você utiliza essa dica que eu vou passar meio que ativamente. A dica é: seja curioso. Mas como que você pode utilizar isso, né? Na animação 3D, existem muitos bloqueios aí, muitas coisas, muitas técnicas que podem diminuir, vamos dizer aí, a qualidade do que pode ser o resultado final do seu projeto. Então, se você tem alguma ideia de fazer algum projeto, a sua curiosidade de tentar descobrir alguns problemas, resolver aqueles problemas, ser curioso ativamente, olhar sempre à sua volta, pensando que qualquer coisa que você possa olhar à sua volta pode se transformar em uma ideia. Um exemplo disso eu vou dar aqui do meu vídeo do Buzz que eu fiz, que é essa caneca que eu comprei do Buzz aqui, foi a fonte da minha ideia principal. Então, eu estava sendo, curioso ativamente, procurando uma possível ideia, olhando em outros lugares. E aí essa caneca me ajudou. Eu tenho a posição inicial, depois o salto, e aí, no final, ele na posição que termina o vídeo. Se você já tentou, por exemplo, sentar na mesa, pegar um papel e caneta e falar: tá, eu quero ter uma boa ideia aqui, eu vou sentar aqui e não vou sair daqui até eu ter uma boa ideia. Normalmente isso não funciona, porque acho que se você, tá ativamente tentando de propósito ter uma boa ideia, essa ideia não vai acontecer. Você precisa estar com a cabeça meio que flutuando em outros pensamentos. Normalmente eu tenho boas ideias quando eu tô tomando banho, que é um momento meio ruim, talvez, para poder ter algumas boas ideias, porque no chuveiro eu não tenho como anotar nada, não tenho como anotar no papel caneta ou no meu celular, mas normalmente se eu tenho uma boa ideia no chuveiro, a primeira coisa que eu faço quando eu saio do banho é pegar e tentar anotar no meu bloquinho de notas do celular. Então isso também pode ser uma coisa que vocês podem utilizar. Sempre, se você pensou em alguma coisa, pega o seu celular aí, abre o bloco de notas, dá uma anotada, porque muito provavelmente se você tem alguma ideia, você pode esquecer ela em alguns momentos, depois você pode tentar lembrar e, a ideia não volta. Então lembre, pessoal, tenta ser curioso ativamente, pensando em como adaptar isso para o seu projeto, não só especificamente para animação 3D, mas para qualquer coisa. A qualquer momento uma boa ideia pode acontecer, se você conseguir anotar ali na hora, isso vai ajudar muito vocês. Outra coisa que pode encaixar aí nessa dica de seja curioso nunca pare de pesquisar e estudar. Por exemplo, eu gosto de assistir muito o canal do Corridor Crew. Para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eles estão sempre fazendo um breakdown de como que vídeos de efeitos visuais são feitos. Isso me ajuda a ter um conhecimento, a entender como que as coisas são montadas. Então, quando eu assisto isso com a minha curiosidade ativa, isso me ajuda a entender nos meus projetos o que pode estar faltando. Ah, tá, essa sombra, esse reflexo, alguma coisa aqui especificamente, eu sei que pode estar faltando. Então, normalmente a gente não sabe do que a gente não sabe. E a pesquisa, a constante curiosidade e busca de informação pode te ajudar a encontrar coisas que você não sabia que você não sabia, se é que isso faz algum sentido. Mas é isso, pessoal. Seja curioso ativamente, anote as coisas assim que alguma coisa aparece na sua cabeça. Muita pesquisa, assista muitos filmes, isso vai ajudar bastante vocês. Uma outra dica é: pense diferente, não tente ficar sempre no óbvio. Não faz sentido você, por exemplo, buscar referência e você só tentar diretamente copiar alguma coisa. Se você está buscando referência, faz muito sentido você tentar adaptar aquilo para alguma coisa melhorada, talvez, mas não tente simplesmente copiar. A pesquisa em referências pode te ajudar e pensar um pouco diferente das coisas que já foram feitas, talvez pensar em alguma coisa que pode acontecer no futuro pode te ajudar, mas pense fora da caixa. É meio difícil falar, tá, eu vou pensar fora da caixa, mas só tente fazer as coisas um pouco diferente do que as referências que você está buscando. Esse é um passo muito importante. Depois que você já fez a sua pesquisa, você anotou algumas das suas ideias, não faz diferença nenhuma você ter várias ideias, você ter uma ideia boa e não executar.
Você pode, por exemplo, ter a ideia, executar de forma preguiçosa, alguém vai ver aquele projeto seu e falar, nossa, que legal, vou fazer um também. E colocar muito mais esforço e sair no final com um resultado melhor do que foi a sua ideia principal. Então essa dica é: trabalhe duro. Invista o seu tempo em cima daquela sua ideia. Talvez você tenha algumas limitações para poder executar a sua ideia, mas se você trabalhar duro e você tentar o seu melhor, não tem problema se não for o melhor do mundo. Se for o seu melhor, já tá ótimo, já é um grande passo dado. Tenha certeza de que você está colocando o trabalho duro, de que você está colocando horas e horas, você está investindo o seu tempo para poder executar aquela sua ideia. Não faz sentido nenhum você ter uma ideia boa se a ideia não for muito bem executada. E isso também, meio que mescla com a primeira dica de ser curioso, né? De ser curioso ativamente. Talvez no seu investimento de trabalho duro, você pode dar de cara com alguns desafios, algumas coisas que você não sabe, você tem que dar uma pausa no que você está fazendo, mas o que você tem que fazer você não pode parar o seu projeto porque você encontrou com um obstáculo. Você tem que ir buscar a resolução, ser curioso o suficiente para poder aprender uma nova técnica, para poder aprender alguma coisa, para poder voltar a aplicar no seu trabalho duro e fazer funcionar. Então não desista no primeiro desafio e, muito importante, nessa dica de trabalhe duro, você tem que ter certeza de que se você começou um projeto, você tem que terminar aquele projeto, não pare no meio. Eu, por exemplo, no começo da minha carreira, quando eu estava estudando ainda, eu tinha o péssimo hábito de ter uma ideia, começar e aí no meio do caminho, tá muito difícil, vou começar esse outro projeto que eu acho que essa ideia é um pouco melhor e deixar os projetos de lado. Se eu tivesse terminado tudo que eu tinha começado, eu tinha um demo reel hoje em dia muito mais extenso. Então, tenha certeza de que você está finalizando os seus projetos, coloque trabalho duro nos seus projetos. Uma pequena dica aqui no meio pense em alguma coisa que, por exemplo, seja útil para outras pessoas. A chance de que, se você está criando alguma coisa que seja útil para outras pessoas e não só para você, a chance disso ser um sucesso é muito maior. Como que eu traduzo isso para animação? Por exemplo, se você tentar fazer uma animação de algum personagem, de alguma coisa que pode ser relacionável com outras pessoas, vou dar o exemplo do Buzz aqui novamente. Quem aí nunca assistiu um filme de Toy Story e não quis que o seu brinquedo tivesse vida e que você pudesse interagir com ele? Então, eu pensei nesse sentido para poder criar essa animação. Eu acho que isso seria alguma coisa que eu acho que todas as pessoas que assistiram Toy Story gostariam de ter um brinquedo com o qual você poderia interagir. É muito importante que a animação que você está criando toque outras pessoas, que seja relacionável, que outras pessoas possam sentir também aquilo que você está sentindo, que você está transmitindo. Então, pense nisso, ou que aquela ideia que você esteja tendo aí seja útil para outras pessoas ou que ela seja relacionável, que as outras pessoas também entrem naquele sentimento que você está tentando transmitir. Por último aqui, essa dica pode parecer que não depende muito de você, mas na verdade ela depende muito de você. Por quê? Primeiro, ela só vai funcionar se você aplicar todas as outras dicas que eu falei anteriormente. Essa dica é: conte com a sorte. Tá, conte com a sorte? Que dica é essa, Matheus? Explica aí. Vai, vamos lá. Se você, por exemplo, teve, vamos dizer, 10 ideias, e se você executar só uma dessas ideias, a sua chance é bem menor dessa sua ideia realmente vir a ser uma boa ideia. O que você tem que fazer? Se você tem 10 ideias, você faz esses 10 projetos, a sua chance de pelo menos um desses 10 projetos ser um sucesso vai ser muito maior. Você não pode simplesmente escolher um projeto e parar por ali e não deu certo, não faz sentido eu continuar. Você tem que continuar seguindo e tentando. Um exemplo que todo mundo aí vai conseguir entender. Quem é cantor e lança um CD, normalmente num CD inteiro de músicas, tem um hit no CD inteiro. Não é todas as músicas. Claro que tem algumas bandas aí, cantores e tal, que todas as músicas são boas, mas normalmente tem um hit.
um sucesso. E é mais ou menos essa a ideia. Se você tiver várias ideias e executar todas essas ideias, a sua chance de que uma seja um sucesso vai ser muito maior. Então é isso, acho que deu para entender aí. Conte com a sorte, não pare no primeiro projeto, tente várias vezes, uma hora você vai acertar. Se você quiser a minha ajuda para poder desenvolver o seu demo reel, as suas animações 3D, dá uma olhada no Patreon, por lá eu consigo ajudar bastante você. Se você quiser apoiar o canal, checa o link aqui embaixo, onde a gente vende camisetas e canecas bem legais, dá uma olhada lá. Mas é isso, pessoal, eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Se você curtiu o conteúdo que eu trouxe, essas dicas, não esquece, deixa um like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho. E se você quiser ver lives onde eu mostro o processo de animações, como eu crio tudo e faço reviews, dá uma olhada na Twitch, se inscreve lá que também a gente pode bater um papo por lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça, você é incrível e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!